Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar com vocês nessa manhã. E hoje eu gostaria de, juntamente com vocês, refletir a respeito de um assunto que, dentro do movimento espírita, eu percebo uma certa dificuldade. Todos os nossos irmãos de outras religiões, quando perguntados quem é Jesus, têm a resposta na ponta da língua. Mas nós espíritas temos uma certa dificuldade em compreender esse espírito, né? Geralmente os espíritas falam, não, Jesus é o governador espiritual do planeta, Jesus é o mensageiro de Deus na Terra, Jesus é o nosso modelo e guia, mas fica uma resposta muito superficial. Então, analisando a personagem Jesus, eu fiz um estudo a respeito dele e gostaria de compartilhar um pouco com vocês a respeito dessa visão espírita de Jesus, né? Mas para isso, eu convido a vocês a nós fazermos inicialmente uma breve viagem pelo judaísmo, que foi a religião que Jesus seguiu enquanto encarnado, o catolicismo, que é a mãe de todas as religiões cristãs, o movimento evangélico protestante, né? E desembocando na definição espírita de Jesus, né? Então, para o movimento judaico, quem é Jesus, né? Desde a época de Moisés, o povo hebreu aguardava a vinda do Filho de Deus, o Messias, aquele que libertaria o povo eleito. E ao longo de 1400 anos, vários profetas falaram da vinda do Messias. Particularmente o profeta Isaías, há 650 anos antes de Jesus, falou muito da vinda do Messias, das suas características, não é? E desde o profeta Malaquias, há 400 anos antes de Jesus, o povo hebreu não tinha novas notícias, novos profetas. Até que surge João o Batista, falando da vinda do Messias, do grande e glorioso dia do Senhor, a vinda do Filho de Deus à Terra. E aí Jesus vem, introduz à Terra o seu evangelho de amor e abraça o madeiro por amor à humanidade. Mas então, por que que o judaísmo não aceita Jesus como Messias? Se você for hoje, por exemplo, em Israel, e perguntar para qualquer hebreu, qualquer judeu, aonde quer que ele esteja, eles vão falar que Jesus é um poderoso profeta que realizou milagres, mas apenas um profeta inferior a Moisés. E por quê? Porque Jesus morreu fisicamente. E a ideia do Messias à época, e até hoje, porque até hoje eles aguardam a vinda do Messias, era diferente. Na verdade, haviam duas formas de pensamento em relação à vinda do Messias. A primeira e majoritária, acredito que aproximadamente 98% da população judaica pensava dessa forma, que o Messias seria o grande rei, o filho do Senhor dos Exércitos, que viria, acabaria
com o exército romano, expulsando-o de Israel, libertando a terra prometida e elevando Israel à condição de soberana de todas as nações. Percebam que é um Messias humano, um Messias com objetivos terrenos. Não estruturar na terra o reino dos céus, mas estruturar na terra o reino da terra. E 2% da população, interpretando a fala do profeta Isaías, achava que Jesus, ou o Messias, viria como o Cordeiro de Deus, que o reino que ele implantaria não seria terreno, seria celestial, e que ele entregaria a sua vida por amor à humanidade, ou ao povo hebreu, né? Tanto é que essa forma de interpretação colocava o Messias com o nome de o Cordeiro de Deus, fazendo uma referência ao ritual sagrado dos judeus da Páscoa ou do Pêssar, em que havia o sacrifício do Cordeiro Pascal, né? Em memória à saída do povo hebreu do Egito. Então, quando João o Batista vai batizar Jesus e ele percebe uma visão espiritual da luminescência de Jesus, ele chama Jesus exatamente assim, o Cordeiro de Deus. Jesus, mais adiante, no Sermão do Monte, e na conversa com Pilatos, antes de ser condenado, ele diz: meu reino não é deste mundo. Ou seja, fazendo uma referência clara que ele não vinha para introduzir o reino da terra, mas o reino dos céus. Então, nesse sentido, o judaísmo não interpreta Jesus como Messias pelo fato dele ter morrido. Mas, passado a existência física de Jesus, os primeiros apóstolos terem desencarnado, os seus continuadores, no ano 30, aliás, no ano 325 da era cristã, o então imperador Constantino, vendo que o movimento espírita, ou o movimento cristão estava se agigantando, ele convoca um concílio com as maiores autoridades do cristianismo à época, que passou a ser chamado Concílio I de Nicéia, onde as maiores autoridades do cristianismo abordaram todos os temas para formatar, para criar uma nova religião, a religião oficial do império a partir dali. E no dia 30 de maio de 325, se institui a Igreja, congregação de pessoas com o mesmo ideal, católica, que vem de um termo latino que significa universal, abrangência total. Apostólica, porque vinha da mensagem dos apóstolos. E romana, porque a partir dali seria a religião oficial do império. E ali eles decidiram tudo. A divindade de Jesus, como Deus, na Santíssima Trindade, que foi criada ali. A virgindade de Maria, porque todos os deuses do panteão romano vinham na Terra e quando eles vinham, vinham através de uma virgem. Então Maria teria que ser virgem. Decidiram todos os sacramentos, como seriam ministrados os sacramentos, a condição da instituição do Espírito Santo, entre outras coisas. E aí se coloca Jesus como o próprio Deus na teologia católica, como ainda é até hoje. Se você perguntar a qualquer católico hoje, ele vai dizer que Jesus é Deus na Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Mas no século XVI, por volta de 1531, um sacerdote alemão, indignado com as atitudes equivocadas da igreja, particularmente no que diz respeito à não liberdade de estudo da Bíblia, convoca 93 itens que ele não concordava na teologia católica e institui ali uma quebra, um processo de protesto, criando ali o protestantismo. Tratava-se de Martinho Lutero, que depois abrange seus objetivos para o calvinismo, e aí o movimento evangélico, protestante, pentecostal, neopentecostal, até chegarmos ao que temos hoje como doutrina protestante evangélica. E dentro do movimento evangélico, Jesus é visto como o único Salvador, o grande julgador, aquele que julgará os vivos e os mortos no dia do juízo final. Então, nós temos, percebam, uma definição diferente de Jesus para cada religião. E a doutrina espírita? Como a doutrina espírita vê Jesus? Vamos começar quebrando paradigmas. Quando nós abrimos o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, em que é a história espiritual da humanidade, desde a sua formação até o século XX, que é também um resumo espiritualizado do primeiro livro, a Gênese, de Moisés. No primeiro capítulo, Comunidade de Seres Puros, ele diz no primeiro parágrafo assim: rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar existe uma comunidade de seres perfeitos e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Só isso já assusta, né? Se nós fôssemos detalhar esse parágrafo, dava um livro. O que ele está falando? Que comandando todos os planetas do sistema solar, existe um grupo de espíritos perfeitos e escolhidos por Deus para governar cada qual o seu planeta. Mas o que tem a ver com Jesus? Segundo parágrafo. Essa comunidade de seres angélicos e puros, que Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, se reuniram para decidir problemas referentes ao planeta Terra no curso dos milênios conhecidos apenas duas vezes. A primeira, quando se decidia a formação do planeta. Segundo, quando se decidia a vinda de Jesus à Terra. Então, isso nos abre um leque. Nos abre um leque. Porque nós já sabemos, através dessa informação de Emmanuel, que há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra foi formada, Jesus já era Cristo. Que ele governa o planeta.
desde então. E mais, continuando nesse mesmo capítulo 1, Emmanuel chama Jesus de o divino escultor e dá uma informação que é impactante. Deus destaca um pedaço do sol e entrega para Jesus formar a terra. E aí a gente olha isso e fala, não, mas não tem lógica. Vamos fazer uma análise, primeiro bíblica e depois espírita. A bíblica, qual o primeiro versículo da Bíblia? Qual o primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Será que está certo? Vamos fazer uma análise pegando esse versículo no hebraico original e traduzir para a nossa língua. Bereshit bara Elohim metashama vedares. Elohim é princípio. Bará não é criou. Bará é formou, moldou. Elohim não é Deus. Deus é, na definição hebraica, ele tem um nome muito simbólico, El Shaddai, ou Eli. Né? Eli é o nome genérico que eles utilizam, porque eles seguem à risca não utilizar o santo nome de Deus em vão. Então, Eli, a definição seria o grande Senhor. E El Shaddai. El Shaddai é uma definição mais carinhosa, que significa aquele que nos agasalha no peito e protege. Olha que bonito, né? Mas Deus em si, eles usam Eli, o Senhor. Só que Elohim não é Deus, são deuses. Metachamar é céu e Vedares é terra. Então, a tradução do original é: no princípio, formaram, moldaram os deuses, o céu e a terra. Como moldaram? Quem que são esses deuses? Os cristos do sistema solar, como diz o parágrafo 1º do livro A Caminho da Luz. Mas vamos no conceito espírita. Na Revista Espírita de fevereiro de 1868, existe um trabalho intitulado O Messias. O Messias. Temos duas mensagens, uma de Lacordaire e uma de São Luís, descrevendo o que é um Messias. Mas, João, qual a definição, qual a diferença entre Cristo e Messias? Cristo e Messias é a mesma coisa. Messias, no hebraico, é Meshiá. Meshiá é Messias. E o que significa Meshiá? Meshiá é o ungido, o eleito para governar. Na tradição hebraica, todo aquele que era escolhido para governar Israel era ungido por um profeta. Se você abrir o livro de Samuel primeiro, você vai encontrar a figura de Saul, o rei de Israel, que foi ungido pelo profeta Samuel. E aí no livro Samuel 2, quando Samuel percebe que Saul já não estava seguindo as orientações de Deus, ele
unge outra pessoa para ser eleito para governar Israel, que é o glorioso rei Davi. Então percebam que o ato de colocar o óleo sobre a cabeça, e isso é a unção, era designado como um ritual para aqueles que fossem governar. E é exatamente assim que é chamado Jesus. Por quê? Porque Jesus, na linguagem simbólica da Bíblia, ele foi ungido por Deus para governar a terra. E Mexiá é o ungido de Deus, o ungido para governar. João, até agora eu não entendi o que tem a ver isso com Cristo. Mexiá é uma palavra hebraica. Lá no final do primeiro século, começo do segundo, houve a tradução de toda a Bíblia, inclusive do Novo Testamento, para o grego, que era à época a língua oficial do mundo. Porque há 300 anos antes, um jovem de 23 anos chamado Alexandre, da Macedônia, conquistou quase 80% do mundo conhecido e ele distribuiu o grego pelo mundo. Então traduziram para o grego. Mexiá, em hebraico, para o grego, é Christos. No século IV, quando traduziu todos os textos sagrados para o latim, na Vulgata Latina, Christos, em grego, ficou Christus, em latim. E hoje derivou a Cristo. Cristo é a tradução para o hebraico do Mexiá. Então, Cristo e Messias é a mesma coisa. Mas vamos lá. O que Lacordaire diz sobre Cristo? Ele diz assim, Lacordaire: ao lado de Deus existem inúmeros espíritos, chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados nos mistérios de Deus. São chamados pelo próprio Criador a governar planetas. São Luís fala de forma um pouco diferente. Espíritos puros. Espíritos que alcançaram o mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante. Fazem parte da diretoria de Deus. Recebem diretamente as suas orientações e são responsáveis por distribuí-las e cumprir. São governadores de planetas. Então, nós temos uma ideia pálida de quem é Jesus. E qual é a definição que vem agora? Ora, Jesus, para chegar num nível desse, de formar um planeta, de criar a humanidade e cuidar dela, de há 5 bilhões de anos já ser um Cristo, ele foi criado perfeito. Ele não é um espírito. E aí nós vamos analisar uma outra questão. No livro dos Espíritos, na questão 27, Kardec pergunta assim: quais são os elementos do universo? O que tem no universo? E o Espírito de Verdade responde: Deus, Espírito e matéria. Só. O Criador, a criatura e o meio pela qual a criatura se manifesta. Pois bem, a partir daí, se Jesus não é Deus, porque na questão 14 do Livro dos Espíritos, quando analisa as características da divindade, o Espírito de Verdade diz que Deus é único. Então, Jesus ou é espírito ou é matéria. Matéria não pensa. Jesus pensa.
Então, se ele não é matéria e não é Deus, ele só pode ser espírito. Mas a questão 115 do Livro dos Espíritos fala assim: existem espíritos criados bons ou criados maus? Não. Todos os espíritos, inclusive Jesus, foram criados simples e ignorantes. E vão evoluindo encarnação em encarnação rumo à perfeição. Jesus um dia foi criado simples e ignorante. O que é simples e ignorante? Simples, sem patrimônio moral. Ignorante, sem patrimônio intelectual. E vão evoluindo encarnação em encarnação rumo à perfeição. Qual perfeição? Absoluta nenhuma, porque absoluta é só Deus, mas uma perfeição relativa. Então, podemos dizer que Jesus é perfeito? Seria uma definição incompleta, porque nós estamos na escala espírita. Espíritos maus, terceira ordem. Espíritos bons, segunda ordem. Espíritos puros, primeira ordem. Nós estamos nessa escala. Quando chegaremos à condição de espírito puro? Quando arrancarmos de nós as 3 raízes podres que habitam o nosso coração e que geram todos os frutos das nossas imperfeições. Quais sejam? O apego excessivo à matéria, o orgulho e o egoísmo. No momento que o espírito atinge a vitória sobre o apego excessivo à matéria, o orgulho e o egoísmo, ele alcança a condição de espírito puro. Mas será que Jesus é apenas um espírito puro? Se fosse assim, um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito puro, estaria no mesmo nível de evolução de Jesus, e não está. Então, por quê? Porque não acaba a evolução na condição de espírito puro. Quando você entra na condição de espírito puro, você começa uma nova escala, que só tem espírito puro. Lá na definição de Lacordaire de Jesus, de Cristo, ele fala espíritos que chegaram ao mais alto grau da hierarquia celeste. E São Luís fala assim: espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Numa escala que só tem espírito puro, quando você chega ao topo, você se torna um Cristo, um mensageiro direto de Deus. É ungido por Deus para governar um planeta. Isso é Jesus. Então, se nós pudermos fazer uma análise rápida, Jesus tem só como Cristo 4,5 bilhões de anos. Se Kardec fala na Revista Espírita que o sistema planetário em que Jesus se desenvolveu não existe mais, e que nós sabemos que um sistema planetário ele vive em torno de 5 bilhões de anos, Jesus teria aproximadamente 10 bilhões de anos. E nós, na condição de espírito em evolução, nós temos 400 mil anos. Foi do momento em que nós começamos a encarnar em corpos humanos, na condição de homem macaco, até hoje. 400 mil para 10 bilhões. Fazendo um cálculo matemático, se nós tivéssemos 1 segundo de vida física, Jesus já teria 750 mil anos. Percebam que o grau evolutivo de Jesus é um tantinho maior que o nosso. Não é? Então, não há como se compreender um Jesus com características humanas.
Não há como se compreender isso. Por quê? Porque Jesus já não é mais humano. Jesus já é divino. Quando, por exemplo, no Evangelho se fala, e aí é um caso à parte, mas só vou abrir um parênteses aqui, né? Quando Jesus diz assim: afasta de mim esse cálice. A palavra afastar, afastar é a mesma palavra utilizada para abandonar, que é sabachthani em hebraico. Só que sabachthani é afastar, abandonar. Sabachthani, com acento, é glorificar. Então, quando Jesus diz assim, afasta de mim esse cálice, em realidade foi um erro de tradução. O que Jesus disse é, glorifica-me nesse cálice. Ou seja, Deus, me abençoe para que eu possa glorificar o seu nome através do sofrimento que eu vou passar. Olha como muda o sentido. Mas lembra que eu falei que sabachthani também é abandonar? Quando Jesus na cruz diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani, que traduziram erradamente como Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E em realidade é Deus, meu Deus, como me glorificaste. Obrigado, Senhor, por me permitir cumprir a minha tarefa até o fim. Olha como muda o sentido. Então, não há condição de analisar Jesus com características humanas. Por quê? Porque Jesus não é humano. Jesus é divino. Então, como governador espiritual do planeta, ele faz parte do processo de desenvolvimento do planeta desde a sua formação até hoje. Jesus estava no momento que o planeta era uma bola de fogo incandescente. Está conosco desde então. Por isso que ele diz: nenhuma ovelha do meu rebanho será perdida. Que rebanho é esse? A humanidade. Os 8 bilhões de espíritos encarnados e os 14 bilhões de espíritos desencarnados que circundam as regiões espirituais do planeta, que estão todos ao seu cuidado, ao seu carinho, ao seu amor. Por isso, Jesus dizer: nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Um dia, toda a humanidade será um só rebanho sob o comando de um só pastor, que é Ele. Então, nós partimos agora para uma história da trajetória das revelações divinas. Nós, espíritas, sabemos, são 3. Moisés, Jesus e Kardec. Os 10 mandamentos, o Evangelho e o Espiritismo. E Jesus esteve em todas as 3. Por quê? Porque ele é governador espiritual do planeta. A primeira, que está descrita lá no livro de Êxodo, quando Moisés sobe o Monte Sinai, receber os 10 mandamentos da lei, na tua Bíblia está Deus. Mas na referência simbólica da Bíblia, toda vez que o Antigo Testamento fala em Deus, ele se refere ao representante direto de Deus na Terra, que é Jesus. Então, se alguém perguntar para nós, espíritas, quem entregou a tábua dos mandamentos da lei a Moisés no Monte Sinai? Jesus. Quem elaborou os 10 mandamentos? Jesus. É abençoada essa informação. Retira o misticismo que nós insistimos ainda em trazer. E nesse momento
Jesus, quando entrega a tábua dos mandamentos da lei a Moisés, ele começa o processo de preparação para reencarnar na Terra. 1.400 anos. Mas então ele decidiu, João, a reencarnar na Terra quando veio ao planeta a primeira revelação? Não. No mesmo livro A Caminho da Luz, há uma referência aos irmãos capelinos, que todo espírita conhece. E que Kardec chama de raça adâmica. Narra Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que há 50.000 anos antes de Jesus, Capela estava num momento crucial da sua evolução. É o mesmo momento que nós estamos hoje. Ela iria ascender, ela ia subir na escala evolutiva para um mundo de regeneração. E alguns milhões, uma pequena parcela da população, não se adaptava e foi excluída dali. E o Cristo de Capela entra em reunião com os Cristos do sistema solar e, dentre eles, pede o auxílio para que seus tutelados fossem abrigados num planeta primitivo. À época, Jesus se levanta e acolhe esses irmãos. E é interessante que, Emmanuel, isso tudo que eu estou falando é um resumo muito pálido do livro A Caminho da Luz, tá? E aí Jesus, antes que eles reencarnem no planeta, ele conversa com todos, dizendo assim: vocês sabem por que vocês estão encarnando na Terra. Vocês vão, através da prática do amor, se reabilitar para poderem retornar para a capela. Vocês têm como tarefa desenvolver o projeto social na Terra. Desenvolver uma sociedade na Terra. Né? Aí eles vêm 4 grandes grupos: os hebreus, os egípcios, os hindus e os arianos. Mas Jesus fala uma coisa: mas não se preocupem, porque ainda não é o momento. Mas quando for o momento, eu pessoalmente irei para vos auxiliar. Então, quando Jesus decidiu encarnar na Terra, há 50.000 anos antes da sua vinda. Interessante, né? Então, ele fez parte da primeira revelação. E qual é a primeira revelação? O que Jesus queria dizer com a primeira revelação? O que não fazer? O que não fazer? Porque a humanidade ainda estava na infância espiritual. E todos nós que somos pais ou mães sabemos que a palavra que a gente mais usa para uma criança é não. Então, os 10 mandamentos, 8 têm a palavra não. É porque a ideia era ensinar à humanidade o que não fazer. Passa-se 1.400 anos em que a humanidade lentamente vai absorvendo os 10 mandamentos. Aí vem Jesus, em pessoa, o governador espiritual do planeta, institui o Evangelho. E qual é a característica do Evangelho? Se os 10 mandamentos ensinaram o que não fazer, o Evangelho ensinava o que fazer. Porque em muitas ocasiões Jesus dizia assim: vocês têm aprendido o que foi dito e ensinado, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo,
Amai vossos inimigos, abençoai aqueles que vos perseguem, orai por aqueles que vos caluniam. Oferecei a outra face. Se alguém lutar com você pela capa, dê também a túnica. Se alguém te obrigar a andar 1000 passos, ande 2000. Ele vai instituindo as leis divinas, mostrando à humanidade o que fazer. E o que é o Evangelho? Ou melhor dizendo, uma pergunta mais interessante. O Evangelho era uma lei. Essa lei tem abrangência onde? No Brasil? Na América? No hemisfério norte? No hemisfério sul? Apenas entre os cristãos? O Evangelho tem abrangência no planeta Terra? Não. O Evangelho é a lei universal divina. É uma lei que rege todo o universo. Se você pegar uma nave espacial que ande a 300.000 quilômetros por segundo e chegar a 2 bilhões de anos-luz, a nossa galáxia vizinha, Andrômeda, o perdão é lei lá. A caridade é lei lá. A igualdade é lei lá. A evolução é lei lá. E quais são essas leis? A terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais da vida. As 13 leis morais que estão instituídas no Livro dos Espíritos. Mas então as leis morais da vida estão no Livro dos Espíritos? Não. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Portanto, o Evangelho não é só da Terra. O Evangelho é do universo. Mas então Jesus não criou o Evangelho, não. Evangelho é o nome dado à tradução que Jesus fez das leis divinas do universo para a linguagem humana. Interessante, né? Por que foi ele que fez? Porque ele é o governador espiritual do planeta. Mas se ele participou da primeira, 10 mandamentos, o que fazer? O que não fazer? Pessoalmente, do Evangelho, o que fazer? A terceira, existe um livro de Humberto de Campos intitulado Crônicas de Além Túmulo. No capítulo 15, o nome é Ante a Ordem do Mestre. Humberto de Campos narra um encontro de João Evangelista com Jesus na madrugada de 24 para 25 de dezembro de 1845, em que Jesus pergunta a João como anda o movimento cristão na Terra. Humberto de Campos narra que João senta diante de Jesus e chora. E diz a ele as atrocidades que o movimento evangélico protestante e o catolicismo andavam fazendo na Terra. E Jesus fala assim: meu amado João, se os vivos nos traíram, a partir de hoje os mortos falarão por mim. 24 para 25 de dezembro de 1845. 3 meses depois, em 30 de março de 1846, no estado americano de Nova York, no pequeno vilarejo de Huntsville, nos Estados Unidos, duas irmãs, Kate e Margaret Fox, começam a ouvir batidas. Desenvolvem um sistema
para que possam interpretar as batidas. E entra em contato com o espírito de um caixeiro viajante que havia sido morto na sua residência. E a partir dali, o contato com a espiritualidade nunca mais acabou. Se estende de tal forma, ultrapassa as barreiras do Atlântico, chega à Europa. E numa tarde luminosa de 1855, um grande estudioso da ciência, o Monsieur Fortier, convida o seu grande amigo Hippolyte Léon Denisard Rivail, um grande cientista, um grande pedagogo, estudou com Pestalozzi, que era o maior estudioso da educação do mundo na época, um homem que falava fluentemente 7 línguas, que dava aula de 8 matérias diferentes, entre elas matemática, francês, astronomia, biologia. E ele vai conhecer as mesas girantes. E pergunta como uma mesa que não tem nervos se movimenta, como uma mesa que não tem cérebros responde questões. E a partir daí, nesse estudo empírico, ele entra em contato com a mediunidade, particularmente através das 2 filhas do Monsieur Bondin, e se descortina a ele a existência do mundo espiritual. E começa o seu trabalho. Mas em dada noite, e isso está no livro Obras Póstumas, sob o título Um Espírito Familiar. Kardec falando que certa noite ele estava na sua residência e ele ouve pancadas no seu escritório. Ele ouve e procura, chama sua esposa, Amélie Boudet, os dois procuram, não acham. Como estava muito tarde, eles foram dormir. No outro dia, havia reunião mediúnica na casa do Sr. Boldin, e ele pergunta ao então espírito que dirigia a reunião, São Luís. São Luís, eu gostaria de saber, se fosse permitido, quem bateu em minha casa ontem? São Luís responde através da médium. Foi o teu espírito familiar. Mas por que razão ele bateu? Queria comunicar-se contigo. Poderia eu saber de quem se trata? São Luís responde assim: pergunte a ele mesmo, porque ele está aqui. Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, a minha gratidão por ter me visitado. Poderia saber o seu nome? O espírito diz assim: para você chamar-me-ei a verdade. E a partir de hoje, todas as semanas, eu e os espíritos da minha falange, do meu grupo, estaremos à sua disposição para as questões que você vai elaborar. E aí ele começa o Livro dos Espíritos. Kardec, colocando uma explicação, uma nota explicativa a essa história, ele diz assim: na época, a superioridade desse espírito, que à época eu estava longe de imaginar, realmente nunca me faltou. A sua amorosa sugestão e assessoria, bem como dos espíritos luminosos que o serviam, jamais realmente me faltou.
seja para vencer as dificuldades da formação da doutrina, seja nas dificuldades materiais. Aí, em 1863, Kardec é orientado pelos espíritos a sair de Paris. E ele vai para um sítio de sua propriedade e fica um ano preparando um livro que ele foi orientado a não dizer para ninguém do que se tratava. O segredo era tal que nem mesmo o editor da obra, o senhor Didier, sabia o nome. Só foi descobrir o nome quando da impressão da obra, que inicialmente chamaria de Imitação do Evangelho. E depois, por orientação do próprio senhor Didier, o editor, ele mudou para Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa obra, ele elabora todo um estudo sobre a vida e a mensagem de Jesus. E aí, nesse ano de 1863, em que ele ficou quase um ano recluso preparando a obra, quando ele termina a obra e ele volta para casa, tem uma carta para ele. Uma carta da cidade de Bordeaux, uma das médiuns que colaborava na codificação. Uma carta que estava na caixa de correio 2 meses antes dele voltar. Estava escrita assim: uma nova luz chega à humanidade. Um novo livro acaba de nascer. Há 18 séculos eu vim, em nome de meu Pai, para dissipar as trevas e acender a luz no coração humano. Eu vim, as ovelhas desgarradas de Israel. Há muitas moradas na casa de meu Pai, eu vos disse há 18 séculos. E a doutrina espírita virá comprovar esse fato. Assinado, o Espírito da Verdade. Ele coloca essa mensagem no capítulo 6, o Cristo Consolador, a primeira mensagem da instrução dos Espíritos. E coloca assinada pelo Espírito da Verdade. Mas o que nós não percebemos é que em 1861, quando da elaboração do Livro dos Médiuns, particularmente o capítulo 31, Dissertações Espíritas, que Kardec pega várias mensagens de vários espíritos. A mensagem número 9, da Dissertações Espíritas, capítulo 31, do Livro dos Médiuns, é assim. Ela começa dessa forma: eu vim, por ordem de meu Pai, as ovelhas desgarradas, como outrora as ovelhas desgarradas de Israel, dissipar as trevas e acender a luz. Há 18 séculos eu vim e vos disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. E eu já vos disse há 18 séculos. E o Espiritismo hoje virá comprovar. Assinado Jesus de Nazaré. Kardec coloca uma nota explicativa a essa pergunta. Inicialmente, essa mensagem foi recebida e assinada por Jesus de Nazaré. No entanto, por ser um nome altamente respeitável e de uma hierarquia espiritual que nos escapa à compreensão humana,
nós resolvemos não omitir o nome da mesma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, o Espírito de verdade, aquele que comanda essa imensa falange de espíritos que assessorou Kardec, nada mais, nada menos que o próprio Cristo. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, nós vemos que Jesus participou ativamente da primeira, da segunda e da terceira. E qual a função da doutrina espírita? Se lá há 4.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, a primeira revelação falava, ensinava a humanidade o que não fazer. Há 2.000 anos, o que fazer, o Evangelho. E agora, como fazer? Jesus ensina a perdoar, o Espiritismo ensina como. Jesus ensina a amar, o Espiritismo ensina como. Jesus ensina a ter indulgência, benevolência, o Espiritismo ensina como. Já não nos cabe a nós espíritas, que temos essa visão transcendental de Jesus, essa visão que escapa às barreiras tacanhas e falhas das religiões humanas e transcende tudo isso. Nós já não temos mais o direito de não ouvir a sua luminosa mensagem. Vós sois deuses. Podem fazer tudo o que eu faço e muito mais, quando quiserem. Olhai os pássaros do céu, não plantam, nem colhem, nem guardam os celeiros, mas Deus os alimenta. Olhai os lírios do campo, não tecem nem fiam, mas em verdade vos digo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu com tal beleza. E eu vos pergunto, quem de vós, por mais aflitos e constrangidos que estejam, possam aumentar 1 centímetro na sua estatura? Eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco até a consumação dos séculos. Esse Jesus, esse ser que é de tal forma evoluído que nos escapa a compreensão humana, esse ser que está tão distante evolutivamente de nós, que Emmanuel chega a afirmar em um dos seus livros que a distância evolutiva de nós para Jesus é a mesma de um cão para nós. Esse Espírito que recebeu amorosamente a incumbência de cuidar de nós, desde que nós éramos um insignificante princípio inteligente, vinculado a uma plantinha, que fomos cuidadosamente cuidados por ele, passamos pelo reino vegetal, o reino animal, adentramos o reino hominal e lentamente estamos caminhando à luz do reino angelical. E ele continua amorosamente nos amando. Por quê? Porque Jesus é o divino e constante amigo da nossa existência. Na nossa vida física, espíritos entram e saem constantemente. Pais ficam um período e seguem seu caminho. Irmãos, filhos, esposa, marido, colegas de trabalho, amigos, companheiros, todos vêm, ficam um período e se vão. Mas Jesus é o único, constante presença na nossa evolução espiritual. E um dia, quando alcançarmos a pureza e a perfeição, encontraremos finalmente Jesus, onde a gente tem tanta dificuldade em encontrar, dentro do nosso próprio coração.
Que Deus abençoe a cada um de vocês e minha imensa gratidão.